Na maioria dos casos, é uma doença silenciosa. Em situações mais extremas, o aparecimento de alguns sintomas, como sangramento menstrual intenso e dor na pelve, são um pouco mais comuns. No caso da Adélia, esses sinais começaram a aparecer aos 30 anos, mas foi aos 25, durante um exame de rotina, em que ela foi diagnosticada com mioma. Um susto. Primeiro vem um susto, aí depois vem uma questão de, tipo, uma série de interrogação. O que fazer, o que pode fazer, o que não pode, como eu vou seguir a vida, como vai ser o meu dia a dia, essas coisas. Apesar de ser um tumor benigno, os miomas uterinos precisam ser vistos com seriedade pelas pacientes, ainda mais em casos em que os sintomas são frequentes. Mioma, ele é um tumor ginecológico muito comum. Quando a gente fala em tumor, isso pode gerar preocupação, mas é um tumor benigno, né? Ele não é câncer, ele não vira câncer. E muitas mulheres vão encontrar miomas ao longo da vida. Na maioria das vezes, esses miomas não vão trazer grandes repercussões e muitas vezes a gente vai poder apenas acompanhar. Porém, em algumas situações podem surgir sintomas e aí nesses casos a gente precisa tratar. E para destacar ainda mais a importância de discutir sobre o mioma, o mês de julho é considerado o período de conscientização sobre a doença. De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, quase 50% das mulheres em idade fértil no Brasil são afetadas pelo mioma. Essa médica ginecologista explica como acontece o tratamento do mioma. Em casos mais graves, a única alternativa é o procedimento cirúrgico. Os sintomas mais comuns relacionados à miomatose uterina são o sangramento uterino aumentado, então é aquela paciente que tem um fluxo menstrual muito intenso, né, que é além do normal, ela tem anemia, ela está com fraqueza, tonturas, ou às vezes eles crescem tanto que eles começam a mostrar aqui na barriga, então a paciente sente uma massa palpável. Então, dependendo das dimensões, ele pode ficar bastante grande até a ponto de ser percebido na barriga da paciente. Então, nessas situações onde a gente tem muitos sintomas, o tratamento ele vai ser necessário, dependendo de cada caso. A gente pode até fazer tratamento medicamentoso para parar o sangramento, em algumas situações isso vai ser suficiente, porém, dependendo do tamanho, a gente vai acabar indicando o tratamento cirúrgico. E foi justamente esse o caminho seguido pela Adélia. Após 5 meses da cirurgia de mioma, a dona de casa já consegue sentir a diferença. Seu primeiro fluxo de menstruação, ele vai vir um pouco tenso, dolorido, tal, você vai sentir muita dor de cólica. Mas nos 2 primeiros meses, após isso, chega a vida normal. Acho que também que vai de cada corpo, né? Apesar da melhora, depois desse procedimento, o mioma pode voltar ao longo do tempo, mas a possibilidade de eliminação definitiva do tumor também existe. O mioma pode surgir em qualquer idade. Ele é mais comum na idade reprodutiva, né? Naquelas mulheres que ainda menstruam. Então, ali dos 12 até os 50, 55 anos de idade, a qualquer momento eles podem surgir. É importante a gente entender que na pós-menopausa, uma vez que a mulher não menstrua mais, ela pode ter miomas, mas a tendência é que eles diminuam, né? Então, depois da menopausa, em geral, eles não costumam ser um problema.